Shalom, shalom a todos, meus irmãos israelitas, simpatizantes, amigos de Israel, nosso povo espalhado aí nos quatro cantos da terra. Mais uma vez eu, Yahushef Ben Avraham, um servo do Criador, também um aluno da Torá, uma pessoa que está aprendendo as Escrituras, como todos os israelitas estão retornando às origens da sua fé. É com muita alegria que eu volto a fazer os vídeos aqui, com um programa melhor do que quando eu estava fazendo o Hangout com o Neemias. Eu estava num lugar onde a minha internet era muito ruim, então quando saí daquele lugar para o nosso projeto Imabyte, que todos sabem, que é um projeto que está resgatando e restaurando as famílias, para que elas possam se sair da cidade, sair desse sistema que está destruindo os lares, destruindo os filhos, os casamentos, né, os relacionamentos das pessoas, porque eles não têm muito tempo para estar meditando na palavra. A contaminação com o paganismo é muito grande. Nós seguimos o conselho de Shaul, porque ele disse que se a gente fosse sair do meio do paganismo, a gente tinha que sair do planeta. Então é impossível a gente sair do planeta, porque nós acreditamos que o Mashiach e a Yahushua nos dará novamente a nossa terra, a terra de Eretz Israel, para que nós possamos voltar para lá um dia, seja lá na vinda dele ou antes, né? Só Yah sabe. E eu fico muito feliz de fazer novamente os vídeos com vocês. Muitas pessoas estão pedindo para a gente vídeos sobre alguns assuntos, né? Que nós temos um entendimento. Nosso grupo é um grupo de israelitas Netzarim, que nós ensinamos e aprendemos a Torá, e somos também ensináveis, que é a grande diferença hoje de vários grupos que existem por aí, porque as pessoas só querem ensinar e não querem aprender. Então nós temos a Torá, né? A nossa escritura, a escritura do verdadeiro nome. Nós sabemos que tudo que está aqui, que foi traduzido por israelitas, é verdadeiro. Mas infelizmente passou nas mãos de pessoas, tanto da casa de Judá, os judeus, como dos gentios, os pais da igreja, que deturparam muitas coisas daqui. Os Yahuditas, nossos irmãos judeus, eles tentaram esconder o Mashiach, que veio, morreu e ressuscitou. Tentaram esconder as profecias, tentaram esconder várias passagens onde se provava o Mashiach, no Tanakh, né, onde as pessoas liam o Brit Hadashah, e eles não conseguiam entender as profecias do Tanakh, porque não tinha nada explicando. E também vimos também a conspiração e a terrível modificação dos nossos irmãos pais da igreja, os efraimitas paganizados, e eles retiraram a Torá da Brit Hadashah, do Novo Testamento, como vocês conhecem, e as pessoas hoje acham que os mandamentos do Criador não são mais válidos. Hoje eles acreditam somente na doutrina da graça, né? Nós também acreditamos na Hesed, no favor imerecido, porque a salvação vem só do Mashiach, mas ela não anula os mandamentos, não anula a Torá, porque a Torá é perpétua. E o Mashiach também veio engrandecer a sua Torá e torná-la plena, ensinar os mandamentos que ele recebeu de seu Abba Kadosh Yahuwah Tsevaot, e ele nunca e de forma alguma violou algum mandamento. Então, nesses dias aqui no nosso projeto Imabyte, nós estaremos revelando brevemente aí em vídeos onde nós estamos, uma cidade aqui do sul, uma cidade rural, bem pequena, onde nós estamos recebendo famílias, não numa terra só, mas cada um está alugando uma terrinha, uma chacrinha, uma casa pequena, onde nós estamos, como se fosse num bairro, todo mundo alugasse uma casa próxima, para que a gente pudesse viver em comunidade. Então daqui 2 anos, mais tardar 3 anos, nós estaremos comprando a nossa terra, vendo um lugar melhor, né, para que a gente possa construir as casas ali dentro e viver somente da agricultura familiar. Para nós, em primeiro plano, e também utilizar essa agricultura familiar de orgânicos, que nós vamos fazer
projeto de orgânicos, né? Tanto de legumes como de carne, como de várias cereais, de frutas, e vender nos comércios lá na cidade para as pessoas que querem uma alimentação melhor. Então é uma forma de a gente juntar dinheiro, né, para que a gente sobreviva. Mas o que nós precisamos mesmo é de um teto, água, uma terra que tenha água, e uma terra que possa se plantar. Então, para nós é comida e um lugar para se dormir e viver. E a gente vai reunir as famílias, as crianças vão estar sempre sendo ensinadas por um israelita, né, dentro dessa comunidade. Ela não vai ser contaminada com escolas pagãs, ela vai ser ensinada no sistema israelita, como os meus filhos são ensinados há quase 12 anos. Todos os meus 3 filhos são superdotados, né? São pessoas que fizeram aquele teste de QI e eles são acima do normal pelo ensino israelita que nós demos, sem eles precisarem estar frequentando escolas pagãs que estão ensinando essas porcarias. Quem sabe você que está vendo esse vídeo possa falar, poxa, existem pessoas que estão buscando viver dessa forma. Existem alguns projetos no Brasil, né, do nosso grupo, fora do Brasil também. Nós temos um projeto nos Estados Unidos, temos um projeto na Colômbia, temos projeto em Trinidade e Tobago, temos projeto também na Inglaterra, onde essas pessoas estão se reunindo e vivendo em comunidade, como o Masecheli em Atos, capítulo 2. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar para você algo bem esclarecedor, que nós temos o livro da Completa Restauração de Israel, que todos já conhecem, no nosso site www.verdadeironome.com.br. Nós temos 2 projetos, né, que é a Escritura e o livro da Completa Restauração de Israel. Esse livro existe 30 partes, esse livro original, e nós conseguimos com muito esforço, né, traduzir 10 partes de 30. Então existe mais 20 partes que nós vamos traduzir e lançar também para que vocês possam conhecer mais sobre outras pessoas em outros lugares do planeta, a mesma fé que eles estão conhecendo, como aqui no Brasil, como em qualquer lugar, as pessoas estão aprendendo, né, sobre as origens israelitas. E todos viram nessa semana também que eu consegui falar com a irmã Batia Utens, foi o ano passado, né, e eu conversei com ela se ela permitia a gente estar lançando o livro dela, que é Quem é Israel, que é um livro que ela começou há mais de quase 30 anos atrás, sobre esse ensino das 2 casas de Israel. E aí na época eles se juntaram com vários líderes, inclusive o meu instrutor, Yosef Moshe Konichowski, né? E eles se juntaram e eles são os ensinadores desse ensino que está nas Escrituras, que infelizmente dentro do judaísmo messiânico e do judaísmo tradicional, e muito menos do cristianismo, eles não ensinam as 2 casas de Israel, que são Yahudá e Efraim, nas mãos do Mashiach, que está em Ezequiel capítulo 37, que é a unificação dos israelitas paganizados, os cristãos, com os israelitas judeus que estão em Jerusalém, em Jerusalém hoje. As 10 tribos estão no mundo inteiro, em várias religiões, principalmente no cristianismo, e eles se tornarão um só na mão do Mashiach Yahushua. Essa é a maior profecia das Escrituras. Desde o livro de Bereshit, de Gênesis, até Gilead, Apocalipse, só se fala sobre isso. Se você não conseguir entender quem é você sendo um cristão, um evangélico, ou uma pessoa agora como é conhecida como os desigrejados, que não querem mais fazer parte do sistema religioso, mas se você não conseguir compreender quem é você dentro desse plano das Escrituras, quem são os gentios, os goim, e quem são os judeus, que é o mais fácil de identificar, são os nossos irmãos judeus que estão em Israel, e as comunidades judaicas tradicionais do mundo inteiro, né, você não vai conseguir entender o plano de salvação do Mashiach. Então nós já fizemos alguns vídeos com o irmão Neemias, que ele cedeu espaço para a gente, né, e de falar sobre a Torá, sobre a visão dos Netzarem, dos israelitas Netzarem do primeiro século, o que eles acreditavam dentro das profecias dos patriarcas, profetas e dos todos os irmãos israelitas do Tanar, que esperaram
e esperam, né, nos dias de hoje, os que estavam lá atrás esperavam a vinda do Mashiach. Então, a nossa missão não é uma missão de exclusivismo, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito maleável, sou muito focado em algumas coisas que eu acredito. Eu não faço ecumenismo com as pessoas, mas respeito todos, né? Respeito todos os irmãos que estão sendo restaurados na fé israelita. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz de voltar a fazer esses vídeos. Eu vou postar vídeos curtos, de no máximo 20 minutos, para não ficar muito maçante, né? E no irmão Neemias eu fiz alguns vídeos de 1 hora e meia, e assim muitas pessoas cansam, não tem como assimilar as mensagens. Mas agora eu vou fazer vídeos curtos, no máximo de 30 minutos, para que a gente possa aprender devagarzinho. Então, nem se for preciso a gente fazer alguns vídeos a mais sobre o mesmo tema, nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que você vai ver nos nossos vídeos, nos meus vídeos, é sobre as duas casas de Israel, né? Então, essa é a mensagem principal que as Escrituras nos ensinam. Então, se você não saber quem são os gentios hoje e quem é os judeus hoje, você não vai entender o plano de salvação do Mashiach. Para que ele viria, né? Se você for dar uma olhada no Novo Testamento, está escrito que o Mashiach veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando que essa casa de Israel, né, antigamente, antes da divisão dos dois reinos, né, de Efraim e de Judá, as 10 tribos e as 2 tribos, né, antes deles se dividirem, eles eram um povo só chamado Israel, que faziam parte da casa do Criador. Então o Criador tinha o tabernáculo, o Beit Hamikdash no meio deles, até no reinado de Davi, onde tudo se dividiu, e daí eles se dividiram no mundo inteiro para se cumprir as profecias de Bereshit, onde a semente de Abraham, a Zera, a semente de Abraham se espalharia por toda a terra. E é muito bom entender sobre esse assunto, porque se você não consegue entender sobre isso, você infelizmente vai ter algumas conclusões precipitadas da sua fé. E aí muitas coisas que você pode estar ensinando não pode estar corretas, né? Não é porque você é uma pessoa má, é porque você entendeu de forma equivocada. Então, se a gente puder estar ajudando vocês aí, e também as pessoas nos ajudarem, porque nosso grupo é um grupo ensinável, que a nossa única regra de base é a Torá, e o Mashiach, que ensinou novamente aquela Torá da verdade, a Torá do Ahavá, do Siduar, conhecido como a Torá do amor, né? A Torá da sinceridade, a Torá da luz, a Torá que quebrava o muro de separação, né? Porque a religião fez um muro de separação entre as duas casas, Efraim e Yahudá, e os judeus não aceitam os cristãos, porque por causa do paganismo dos cristãos. Os cristãos não aceitam os judeus porque os judeus seguem a Torá e eles não seguem a Torá. E aí fica essa guerra entre os dois irmãos, que está sendo revelada essa verdade, e os dois irmãos estão novamente se achegando até se tornarem um na mão do nosso Mashiach Yahushua, que é a manifestação do nosso Criador Yahuwah em forma humana, para salvar a humanidade. Então, eu quero ler para vocês hoje um texto que poucas pessoas compreendem, que fala sobre o começo, o meio e fim das duas casas de Israel. Dos cristãos, que são os efraimitas, paganizados, e os yahuditas, os judeus, que são os nossos irmãos judeus, que estão seguindo doutrinas, que estão seguindo muitos ensinamentos humanos. Isso está relatado no maior também, depois de Ezequiel 37, capítulo 15 a 17. Está também em Ezequiel, que é Yehezkel, capítulo 23. Ali fala de 2 irmãs, que eram as esposas de Yahuwah, do nosso Criador, e o Criador mandou Yehezkel, Ezequiel, escrever esse texto para falar sobre por que as duas casas estavam paganizadas desde o Egito. Isso não foi só
no reinado de um ano 721, não. Isso foi desde o Egito que eles já vieram se desviando, né? Um povo de dura cerviz. Não somente os judeus que se dividiram no reino da Babilônia, mas todas as 12 tribos. Eles tinham dura cerviz. Então, eu espero que esse vídeo possa abrir o seu entendimento para que você entenda sobre quem são essas duas prostitutas que se tornaram prostitutas, que eram as duas casas de Israel, que elas eram esposas do mesmo marido que era o nosso pai, criador, Yahweh, que ele diz claramente aqui que as duas eram esposas dele, depois traíram o marido com vários amantes. E aí ele vai ensinar em códigos que você só vai conseguir decifrar se você entender sobre as duas casas e a divisão do reino de Israel. Se você ler o Novo Testamento, a Brit Hadashah, com uma visão sem entender as duas casas, você não vai conseguir entender quem são os gentios e quem eram os judeus. Esqueça os fariseus, que era uma classe, uma facção judaica religiosa bitolada que modificou o entendimento da Torá para esconder o Mashiach por causa dos mandamentos humanos. Mas o povo judeu em si era um povo temente ao Criador. Mas é como existe vários judeus, mas uma classe deles não se encaixava com a Torá mais. Por isso que o Mashiach, quando esteve na terra, ele disse que disse que eles eram hipócritas, que eram sepulcros caiados. Não é que ele está falando para todo o povo judeu, que entra o antissemitismo. Ele estava falando isso para a classe religiosa. Como ele estava falando também para os cristãos de hoje. Existem profecias falando do cristianismo, que se paganizaria, faria festas pagãs, que não adoraria mais o único Criador verdadeiro, que seguiria o Messias no contexto romano, que Roma pegou o Mashiach e descodificou ele, desqualificou ele de várias formas, para que as pessoas não pudessem compreender que ele era um Messias israelita, que veio sobre a tribo de Judá, né? Então, no capítulo 23 de Ezequiel, você vai aprender sobre uma das maiores revelações e profecias de toda a Escritura. Então eu espero que você consiga compreender sobre isso. Está assim, Ezequiel capítulo 23. Veio a mim a palavra de Yahweh, Yud-Rei Vav-Rei. Filho do homem, Ben-Adam, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, olha só, as quais eram prostitutas no Egito, ainda que bem jovens, já eram prostitutas. Lá elas deixavam que seus seios fossem acariciados e que os virgens bicos de seus seios fossem afagados. Olha o linguajar do Criador sobre essas duas mulheres que se prostituíam. Você vê que há uma sensualidade aqui, né? Uma relação entre homem e mulher, algo íntimo do corpo de uma mulher com o homem. O Criador explicando isso claramente aqui para Ezequiel. Há pessoas que, se for ler isso aqui, vão falar, dizer, tira isso, não lê isso não, porque isso é obsceno. Mas o Criador está explicando o que é a verdade no linguajar que ele queria explicar para Ezequiel. Versículo 4. Olha o nome delas. Seus nomes eram Oholá, a mais velha, que era Efraim, e Oholivá, sua irmã. Elas me pertenciam, em outras traduções, elas eram minhas, ou elas eram casadas comigo. Elas eram minhas esposas, em outras traduções, né? Eu estou aqui até com a David Stern, para você ver que eu não faço acepção de ninguém, né? De escrituras, desde que seja uma escritura honesta. A nossa está aqui, da restauração das escrituras. Também eu poderia estar lendo nela, né? Mas eu estou lendo da do David Stern, porque também tem coisas boas aqui, que é uma pessoa que também conhece o hebraico. E as coisas que estão adulteradas aqui, a gente modifica, porque o David Stern usou a tradução dos maçoretas, né? E nós sabemos que eles modificaram muitos versículos. Mas em Ezequiel 23 não foi nada modificado. Então eu estou lendo aqui na escritura do David Stern, para que você também possa ver que existem outras escrituras que a gente pode estar lendo, né? Que podem também ensinar a gente. O nome de uma era Oholá, que era a mais velha, que era Efraim, e Oholivá, a sua irmã. Elas me
pertenciam. E deram à luz filhos e filhas. Olha lá, você vê que elas tiveram relacionamentos, né? E tiveram filhos. Olha só, com essas nações. E olha que interessante, ainda quando eles me pertenciam, Oholá prostituiu-se. Ela se encheu de cobiça por seus amantes na Síria, ou em Ashur. Guerreiros se vestiram de azul, governadores, reis, todos eles, jovens vistosos, cavalgando em seus cavalos. Ela se entregou como uma prostituta a eles. Olha Efraim, o que está acontecendo com Efraim aqui. E todos eles, a elite da Síria, e se desvirtuou com todos os ídolos daquele com quem se envolveu. Você vê que a tendência dos efraimitas, aqui ó, Efraim, a tendência dos efraimitas é se prostituir com ídolos, deixar o Criador, seguir outras doutrinas. Por isso que o cristianismo hoje precisa ser restaurado. As doutrinas precisam ser restauradas. Eles precisam retornar às origens israelitas da sua fé, para que eles possam novamente serem enxertados como oliveira, porque eles são oliveira verde, brava, quer dizer, eles foram cortados da oliveira, estão em outra árvore comendo de outra seiva, outra doutrina. Eles precisam voltar à oliveira do Criador para que eles possam aprender. E olha que interessante isso, meus irmãos. Ela não parou de se prostituir desde que havia começado no Egito. Então quer dizer que eles lá no Egito já faziam isso, hein? Onde os homens fizeram sexo com ela, acariciando seus seios virgens e se encharcando em fornicação. Quer dizer que toda vez que você vê fornicação na Bíblia, na Escritura, não é só um relacionamento sexual fora de casamento. É um relacionamento espiritual com outras religiões, com outros deuses, com outras doutrinas, com outros mandamentos, se não for os mandamentos do Criador. No versículo 9. Então eu a entreguei nas mãos de seus amantes. O Criador dizendo, hein? Os homens da Síria que ela havia cobiçado. Eles expuseram suas partes íntimas, capturaram seus filhos e filhas e a levaram para ser morta à espada, de maneira que ela se tornou famosa entre as mulheres pela sentença que foi executada sobre ela. Aqui está dizendo que havia profetizado que Efraim, no ano 721, haveria de ser tomada pela Síria, porque estava adulterado, ele se dividiu o reino, né, o reino do norte e o reino do sul. Efraim ficou no sul, depois a Síria veio e como é que se diz? Aliciou Efraim. E eles foram paganizados e foram tomados, as 10 tribos, e se espalharam no mundo inteiro por causa do seu paganismo de querer ter outro marido a não ser o Criador. Então, você tem que voltar ao seu primeiro marido, Efraim. E olha que interessante. O versículo 11. Sua irmã, Oholibá, e Arudá, que é os judeus, viu isso. Os judeus viram isso. Ela cobiçou os homens de Assíria. Sua irmã, Oholibá, viu isso. Todavia, olha só, ela era pior que a irmã em cobiça e semelhante a ela em prostituição. Engraçado. Os irmãos judeus dizem que o paganismo dos cristãos são terríveis. Eu não duvido disso, isso é verdade. Mas aqui o próprio Criador diz que os judeus iam ser piores do que os efraimitas. Você já viu isso alguma vez na sua escritura? Alguma vez você já entendeu Ezequiel 23? Numa visão profética das duas casas? Essa é a interpretação. Isso aqui não é para espiritualizar, não. Isso aqui é para falando dos dois reinos. Um ficava na Samaria, que era os efraimitas, e outro ficava em Aruxalá, em Jerusalém, que são os judeus. E eram duas irmãs da mesma mãe, que era Israel, e que eram casados com o mesmo marido, que era o Criador Yahua. Então aqui está falando claramente sobre isso. E olha que interessante. Ela cobiçou os homens da Síria, governadores e reis, guerreiros vestidos em perfeição, cavaleiros qualificados, todos eles vistosos e jovens. Vi que ela se contaminou. O Criador sempre vê. A gente pensa que ele não vê o que a gente faz, mas ele vê sim, viu?
As duas irmãs, ó, se rebaixaram da mesma forma. Olha isso, as duas casas, Yahudá e Efraim, se contaminando e se prostituindo, tanto os judeus como os efraimitas. E aqui é um grande perigo, porque o cristianismo hoje, quando está voltando às origens israelitas, ele entra de cabeça no judaísmo messiânico. E o judaísmo messiânico nada mais é do que o judaísmo tradicional com o Messias. Todos os dogmas, todas as interpretações da Torá, as tradições dos judeus, eles absorveram e só colocaram o Messias. E eles acham que os judeus estão seguindo a Torá sem nenhuma contaminação. Só que os judeus hoje, que não são aqueles judeus lá de trás, são da classe esses judeus de hoje são os fariseus da escola do judaísmo tradicional, existe paganismo tão pior quanto o paganismo de Efraim. E aí, esses que estão restaurando a fé, que estão dizendo que são messiânicos, judeus messiânicos, que fazem aquelas tradições judaicas, aquelas coisas lindas e maravilhosas, não sabem que isso pode ser um paganismo. Eles estão ensinando tradições humanas, que são paganismo também, igual o paganismo de Efraim. Então, se você diz que os cristãos estão sendo paganizados, o judaísmo messiânico muitas vezes está paganizado. Isso não quer dizer que eles são nossos inimigos, vocês entendam bem. Nós estamos falando de contaminação, do que está contaminado. Quando você vê uma casa suja, você tem que fazer uma faxina. Você tem que limpar tudo, você tem que raspar tudo, você tem que jogar cândida, você tem que esfregar até ficar limpo de novo. Então, esse judaísmo que está tentando restaurar a fé messiânica está também contaminado com doutrinas pagãs. Várias doutrinas, porque eles herdaram do judaísmo tradicional. E aí eles que saem do cristianismo e vão para o messianismo começam a apontar: oh, Efraim, os cristãos, vocês são pagãos. Lógico, estão seguindo festas pagãs, estão seguindo Natal, Ano Novo, estão seguindo o calendário gregoriano, estão seguindo os nomes do Criador em grego, em romano. É lógico que isso está errado. Isso tudo está errado. Mas eles estão tão quanto paganizados quanto Efraim. E olha o versículo 13. Vi que ela se contaminou, as duas irmãs, as duas casas, se rebaixaram da mesma forma. Ela se prostituiu mais do que antes. Olha, porque ela viu figuras de homens, os judeus, lá na Babilônia, em vermelho, desenhadas nos muros, representando os caldeus, que é Casdim, que são lá da Babilônia, com faixas envolvendo sua cintura e turbantes esvoaçantes em sua cabeça. Todos eles parecendo homens de exército. Uma imagem clara dos homens da Babilônia. Olha só. Nascidos na terra de Casdim, de Caldeu. Os caldeus, né? No momento em que ela os viu, o judeu viu os caldeus, cobiçou-os e enviou mensageiros a eles na terra dos caldeus. Quer dizer, eles foram atrás dos caldeus. Como se fossem presas fáceis. Em vez de ficar na Torá, eles foram atrás dos caldeus para seguirem, fazer aliança com eles, com os seus deuses e com os seus ensinamentos pagãos. Eu estou falando aqui dos Yahudim, dos judeus. Se você é judeu aí que bate no peito, que fala tanto aí dos cristãos, estou falando do seu povo, viu, judeu? Eu sou judeu da tribo de Judá, estou falando do meu povo também, que se contaminou. Mas graças a Yah que eu não vivo mais no sistema religioso. Graças a Yah que eu não vivo mais no judaísmo, no cristianismo. Eu sou somente um israelita, seguidor da Torá. E tento ensinar a minha casa, meus filhos, no caminho do Criador, que é o primeiro caminho, que é a Torá. Que são o povo que aprendia as mensagens do Criador, né? Sem contaminação com nenhum dos reinos pagãos. Os homens de Babilônia subiram sobre ela na cama do amor, ó, a união dos dois, sexualmente falando aqui, ó. Ele está falando que eles estão se unindo sexualmente, quer dizer, misturando semente. Misturando a semente Kadosh com semente profana. Aqui começou a mistura, que o Criador sabe, ensinou que isso é
errado, não podia se misturar. Nem tribo diferente com outra tribo. Só podia se casar quem era Yahudim com Yahudim. Só podia se casar quem era da tribo de Manassés com Manassés e etc. Não podia misturar. Por quê? Porque o Criador queria uma linhagem pura, perfeita. E olha só, na cama do amor, e a contaminaram com sua lascívia. Ela foi contaminada por eles, então sentiu repulsa por eles. Assim, ela expôs a sua fornicação e suas partes íntimas. Olha isso, irmão. Quando isso aconteceu, senti repulsa por ela, o Criador falando. Da mesma forma que havia sentido repulsa pela sua irmã Efraim. O Criador vê os judeus paganizados hoje. Você que está fazendo um monte de ritual que você faz lá na sua sinagoga. Você sabe se esse ritual que você faz é um ritual da Torá? Ou é uma tradição pagã? Ah, é uma tradição. Tá bom, é uma tradição. O Criador também, ele não é contra tradições humanas, desde que ela não violem a Torá. Será que essa tradição, que tanto o judaísmo segue hoje, é uma tradição pura, boa? Ou é uma tradição dos caldeus da Babilônia, dos gregos lá da Grécia, de Alexandre o Grande? Será? Você tem que analisar. E olha só, ela foi contaminada por eles. Quando isso aconteceu, senti repulsa por ela, Yahweh dizendo, da mesma forma que havia sentido repulsa pela irmã Efraim. Ainda assim, ela se manteve praticando prostituição. Não quis sair da prostituição, né? Os judeus não querem mudar, né? Do paganismo de Judá. Não querem sair, né? Complicado. Eu conheço meus irmãos judeus. Para eles saírem do paganismo de Judá, é só a revelação do Criador. Se o Criador não abrir os olhos deles, eles não vão sair desse paganismo e essas tradições humanas. Versículo 18. Ainda assim ela se manteve praticando prostituição, relembrando os dias em que era jovem, quando fornicava na terra do Egito. Os judeus também fornicavam lá, hein? Sim, ela cobiçou seus amantes em prostituição, cujos membros são como os dos jumentos, olha isso, irmãos, e ejaculam como os garanhões. Olha a linguagem. Que ela olhou os membros sexuais daqueles amantes e se iludiu por eles, foi seduzida por eles, uma coisa maligna. Porque se ela era esposa somente do Criador, era o Criador que fornecia a vida para elas. Era ele que tinha um relacionamento íntimo com elas. Era, em outras palavras, um relacionamento do homem com a mulher puro. O corpo, entre aspas, desse homem Kadosh, os membros desse homem Kadosh que tocavam nessa esposa, e os dois, quando faziam essa união de matrimonial, sexualmente, eles eram purificados. Aqui, elas, Yahudá, ela se trocou por membros sexuais da Caldeia, da Babilônia. E aqui está falando de sensualidade. A sensualidade é espiritual e física, meus irmãos. Ela tanto é da parte sexual como da parte espiritual. Por isso que o adultério, quando você lê que não pode adulterar, não é só trair a sua esposa, é trair a sua fé. Porque o Criador está dando um exemplo aqui, sexual, de um relacionamento de duas irmãs adulterando contra o marido, que era o Criador. Está dando dois exemplos aqui, falando espiritualmente também, que eles se contaminaram com ídolos. Então o adultério é tanto espiritual como sexual. E olha que interessante isso daqui. Ainda assim, ela se manteve praticando. Sim, ela cobiçou seus amantes em prostituição, cujos membros são como os dos jumentos e ejaculam como os garanhões. Você ansiou pela lascívia em sua juventude. Os egípcios apalpavam os bicos de seus seios e os acariciavam. Quem tinha que acariciar a noiva era o noivo, Yahweh, e não os babilônicos pagãos. Quem tinha que tocar no corpo da noiva era o Criador, em outras palavras, espiritualmente falando, tá entendendo? Não eram os outros homens. Quando você tem a sua esposa, você tem relação com a sua esposa, quando você toca nos órgãos sexuais da sua esposa e ela no seu, é algo kadosh, puro, permitido pelo Criador. E o que acontece aqui? Eles trocaram o Criador
pelos pagãos. Isso está falando dos judeus, viu? Já vamos falar aqui, ó, que sobre Efraim também, mas aqui está falando dos judeus, nesse momento aqui. Versículo 22. Por isso, o Rolival, que são os judeus, aqui está o que Yahweh Elohim diz: lançarei seus amantes contra você, aqueles que fizeram que você sentisse repulsa, e os trarei contra você de todos os lados. Olha isso, diz que todos os que ela se contaminou e se misturou, agora estão cercando ela para tentar destruir. Você já viu como é Israel hoje? Um pedacinho do tamanho de Sergipe com 900 milhões de muçulmanos querendo destruir eles. Onde é que está escrito isso? Em Ezequiel 23, versículo 21. Está falando exatamente isso, irmãos. No 22 também, ó. Lançarei seus amantes e os trarei contra você de todos os lados. Por isso que o nosso povo judeu, até antes de ontem, teve um atentado lá em Jerusalém. Porque, querendo ou não, nosso povo judeu ainda está paganizado nessa terra. Eles não querem seguir somente a Torá. Eles se misturaram politicamente falando com os líderes da terra e com pagãos também. E até o Criador fazer essa limpeza, muito sangue vai rolar ainda. Que há preservos remanescentes. Vai falar isso aqui também aqui no livro de Ezequiel. Olha só o verso. Os homens da Babilônia e todos os caldeus, Code, Shoa, Coa, e com eles todos os homens da Síria, jovens vistosos, todos os governadores, legisladores, comandantes e oficiais de todos os cavalos, todos a cavalo. Eles vão avançar contra você com charretes, carruagens e com um exército formado por muitos. Vão investir contra você por todos os lados, com suas armaduras, escudos e capacetes. Eu darei a eles autoridade para julgar, e eles a julgarão como bem entenderem. Aqui está falando do primeiro cativeiro, da primeira diáspora da Babilônia, quando o judeu foi lá e destruiu Israel. E também isso é profético para os dias de hoje também. Então tudo que o Criador fez atrás está acontecendo a mesma coisa hoje. Versículo 25. Vou direcionar meu ciúme contra você, de maneira que eles vão lidar com você em fúria. Ó. Por isso que eles vão lá, explode, mata, esfaqueia mesmo. Não tem dó, não. O Criador permitiu isso. Eles cortarão seu nariz e suas orelhas, e o que restar de você será morto à espada. Ó, lá na Babilônia foi feio, hein? Como hoje está sendo feio também. Por isso nós temos que sair desse paganismo, judeus, Yahudim, Meusarim, Yahudim. Sair do paganismo da tradição pagã judaica. Efraim já está perdido. Fala aqui que foi até morto, você vai ver aqui já já. Eu acho que está até aqui no próximo verso. Ó. Fúria, nariz à espada. Eles definharão seus filhos e filhas. E aqueles que sobrarem serão consumidos pelo fogo. Eles vão retirar suas roupas e levar suas joias valiosas. Quer dizer, quando o noivo casou com a noiva, não deu os presentes, as joias e tudo, agora está tirando deles. Por quê? Porque eles têm outro homem, outro marido. As duas irmãs aqui que poderiam ter esse marido maravilhoso que é Yahweh, escolheram agora milhares de amantes. O Criador, o homem, pode ter várias esposas, como aqui está falando aqui. Ele tinha essas duas. Mas elas, as mulheres, não podem ter vários amantes. É só o Criador. Esse é o segredo aqui. Aqui está falando até mesmo do casamento plural, do homem tendo outras esposas. O Criador citando isso. Isso não está incentivando ninguém a poligamia, a fazer isso. Isso aqui é uma prática normal de um casamento israelita. O Criador citando que ele era o marido e as duas irmãs eram esposas dele. As duas. Que traíram ele com milhares de amantes. No caso, os samaritanos, lá da Síria, né, os da Síria, e os babilônicos, lá da Caldeia. Isso aqui é claro, esse ensino. Até quem ensina contra o casamento plural precisa aprender um pouquinho mais. Para você ler aqui. O Criador está ensinando claramente aqui que as suas duas esposas traíram ele. E citando até passagens aqui íntimas de o que eles fizeram com essas nações pagãs. Citando isso. 26.
Eles vão retirar suas roupas e levar suas joias valiosas. Desse modo, porei fim à sua lascívia e à sua fornicação trazidas da terra do Egito. Quer dizer, isso veio lá do Egito, viu? De modo que você não mais levantará os seus olhos em direção a eles, nem se lembrará mais do Egito. Pois isto é o que Yahuwah Elohim diz: estou prestes a entregá-la àqueles a quem você odeia, aqueles por quem sente repulsa. Eles vão lidar com você em ódio, levar tudo quanto conquistou com trabalho e deixar você exposta e nua. A completa vergonha de sua prostituição, lascívia e fornicação será exposta. Estas coisas serão feitas a você, judeus e Yahudim, por causa de sua fornicação com os gentios. Olha que eles também foram lá com o paganismo das nações e se misturaram. Não foi só Efraim, mas os judeus também. Por quê? E porque se corrompeu com seus ídolos. Olha, existem ídolos também no judaísmo. Você pensa que não. Você pensa que o judeu hoje está perfeitinho. Você pensa que tudo que o judeu faz hoje é lindo, maravilhoso. Mais de 70% de suas tradições são pagãs. Se for pesquisar. Basta você pesquisar. Se você for perguntar para um pagão se a tradição que ele segue é pagã, ele vai falar que não. Agora, se você for pesquisar sobre a tradição que esse pagão herdou da Caldeia, da Babilônia, você vai ver que é pagão. Entenderam? Entenderam? É fantástico você entender isso. Eles vão lidar com você em ódio. Olha isso. E porque se corrompeu com seus ídolos. Você foi mais baixa, judeus. Você foi mais baixa do que sua irmã. Portanto, porei o cálice dela em suas mãos. Olha os Yahudim, judeus. Vocês foram piores que Efraim, os cristãos. Incrível. E Yahuwah Elohim diz: você beberá do cálice de sua irmã, lá de Efraim, da mais velha. O nome dela é Oholá, né? O Olivá é judeus, Oholá é Efraim, de Samaria. Você beberá do cálice de sua irmã, um cálice tão fundo e largo, cheio até a borda, com desdém e menosprezo. Eu a encherei com bebedeira e tristeza, uma taça de horror e devastação. A taça da sua irmã de Samaria, de Shomron, que é de Efraim. Lembra que a taça de paganismo que eles se misturaram lá? Os judeus também estão fazendo a mesma coisa com a taça da sua irmã Efraimita. Você beberá e se afogará nele. Então beberá até a última gota e rasgará os seus próprios seios. Pois eu tenho falado isso. Yahuwah dos exércitos. Que fala isso? Que você talvez nunca entendeu sobre Ezequiel 23. E nenhuma das parábolas, né, que você já leu, você não consegue assimilar ela, a maior profecia da escritura das duas casas. Diz Yahuwah Elohim, versículo 35, está acabando, tá, irmãos? Por isso, eis que Yahuwah Elohim diz: porque você me esqueceu, olha isso, e virou as costas para mim, você vai sentir o peso da culpa da sua lascívia e prostituição. Querer deixar o marido para sair com amantes, os judeus, a tradições pagãs, como os efraimitas fizeram, os judeus também. Então Yahuwah me disse: filho do homem, Ben-Adam, você está pronto para julgar Oholá e Oholivá? Falou para Ezequiel: você pode julgar os dois, as duas casas aí, Efraim e Arudá? Você consegue julgar as duas? Então confronte-as com suas práticas odiosas, pois elas cometeram adultério, e suas mãos estão manchadas de sangue. As duas casas estão manchadas de sangue, meus irmãos. Elas cometeram adultério com seus ídolos e ofereceram seus filhos, os que me haviam dado, a esses ídolos para serem comidos, meus irmãos. Ensinando os filhos israelitas, tanto das duas casas de Efraim e de Arudá, ensinando os ídolos pagãos. Outros ofereciam a Moloque, né, no fogo. Como que pode o nosso povo fazer isso? Os judeus e os cristãos, os efraimitas e os judeus, os cristãos e os judeus fazerem isso. Efraim e Arudá, as duas casas precisam de restauração. Vamos lá? Elas cometeram adultério com seus ídolos, ofereceram seus filhos para serem comidos. Além disso, 38.
Além disso, elas têm feito isto para mim. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram o meu Shabbatot. Pois, depois de terem matado seus filhos para seus ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário, meu Mishkan, para profaná-lo. Isso foi o que elas fizeram em minha casa, no templo. Engraçado, tanto Efraim profana o Shabat, como o judeu profana o Shabat. Aí você diz hoje para mim assim, mas o judeu hoje guarda o sábado. Sim, ele guarda o sábado desse calendário gregoriano. Mas como que você pode provar que esse sábado, do calendário gregoriano, porque o judeu segue, é o verdadeiro Shabat do 7º dia da semana? Você já pesquisou sobre isso? Pesquise também. É fácil julgar que os cristãos estão guardando domingo, o primeiro dia, dia do sol, por causa de Roma. Mas será que esse dia de sábado dos judeus que estão seguindo, e muitos sabatistas seguem, é o verdadeiro Shabat? Você tem que confrontar isso com o quê? Com as escrituras. Como que se calcula o Shabat? Na escritura tem como você saber que dia que é o Shabat? Nós vamos fazer vídeo sobre isso também. Tanto que os dois aqui, Efraim e Arudá, violaram o Shabat. E hoje também eles ainda violam o Shabat. Guarde bem isso. Judeus e cristãos. O Criador está revelando novamente no fim dos tempos, conforme Atos, Masech Elohim 3:21, está restaurando todas as coisas. Existem grupos em Israel de judeus, na Universidade de Jerusalém, judeus estudiosos, PhD no assunto, que não são judeus religiosos assim, tradicionais como o ortodoxismo, que eles já descobriram que esse calendário, que essa semana que os judeus seguem não é a mesma semana desde o livro de Gênesis capítulo 1. Vamos falar sobre isso mais tarde, vamos devagarzinho, mas eu quero que você saiba que tanto os efraimitas cristãos como os judeus hoje messiânicos ou tradicionais violam o Shabat. Continua aqui. 40. Porque isso você enviou mensageiros para convidar homens para virem de longe, e eles vieram. E para eles se lavou, pintou seus olhos, você vê o costume de pintar olhos é babilônico, egípcio, não é israelita. A joia sim, mas pintura, never. Não é não. Enfeitou-se com joias e deitou em uma cama suntuosa, com uma mesa preparada diante dela, na qual pôs meu incenso e meu óleo de oliva. O barulho de uma multidão despreocupada podia ser ouvido. Muitos deles foram trazidos bêbados do deserto. Eles colocaram braceletes em seus braços e coroas magníficas em sua cabeça. Quer dizer, a prostituição aqui abriu a porta, escancarou. Começaram a se prostituir para todo mundo. Não era só para quem era importante, não. Agora, para qualquer um que aparecia do deserto, ele estava se traindo. Estava se traindo o Criador, com qualquer um. Uma prostituta mesmo, aquela bem barata, irmão. Eu pensei, aquela mulher, ela está envelhecida por tantos adultérios, mas eles continuam a fornicar com ela. Olha, ela prostitui todos os dias, mas as nações vão lá e prostituem com ela todo dia. Vamos lá onde? Vamos lá prostituir com Judá. Vamos lá prostituir com Efraim. E aqui está falando de Judá. E olha só. 44. Pois todos vêm a ela, como um homem vai a uma prostituta. Assim eles vão a Oholá, Efraim, cristãos, e Oholivá, judeus, e Arudim, aquelas mulheres depravadas. Olha isso, irmãos. A linguagem do Criador. Todavia, existem homens corretos que julgarão como adúlteras e assassinas, porque elas são adúlteras, traíram o Criador. E o sangue está gotejando por suas mãos. Pois aqui está o que Yahuwah Elohim diz: façam uma assembleia para puni-las. Entreguem-nas ao terror e ao sangue. Deixem que a multidão as apedreje até a morte. Despachem-nas com suas espadas. Matem seus filhos e filhas e queimem suas casas até as cinzas. Assim, 48, e eu quero que você
que está restaurando, restaurador, israelita, remanescente de Israel, que é israelita, que está querendo seguir só a Escritura, que quer sair do paganismo, entra você aqui, entra nós aqui agora, no verso 48. Todarabaiá, assim direi, assim darei fim à perversão na terra. Vai acabar esse adultério. Aleluia. Um dia vai acabar essa confusão toda. De maneira que toda mulher poderá ser ensinada e não imitar sua lascívia. Essa toda mulher poderá ser ensinada é os israelitas que sobraram dos últimos dias, de cada geração, aqueles que não se contaminam. Aleluia. Vocês receberão o castigo que sua perversão merece e pagarão a pena por suas idolatrias. Então saberão que eu sou Yahuwah Elohim. Aleluia. Irmãos, muito boa, hein? O David Esther também, essa aqui é boa também. Sempre vamos ler também da nossa restauração para você ver que eu li nessa daqui porque está a mesma coisa, tá? Que não tem nada mudado. Até para mostrar que a gente não tem inveja de nenhum grupo sério que sabe hebraico, líderes que sabem hebraico, que são israelitas, porque hoje eu estou vendo aí pessoas que começaram esses dias pegando David Stern, pegando restauração das escrituras, pegando algumas escrituras e fazendo a dele e colocando lá que é uma Bíblia israelita, pegando, pirateando as escrituras de tradutores. Esses eu não indico não, conheço vários projetos, mas no Brasil eu indico 2. Tem um até agora que eu vi, que é uma Bíblia que tem uma estrela de Davi na capa, uma bandeira de Israel na capa, que é de um grupo que eu ia lá em São Paulo, eu esqueci o nome dele. Quando eu descobri, saiu até num jornal, eles traduziram também Brit Hadashah e Tanakh. Eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que nós possamos utilizar dela, né? Que todos estão restaurando, mas quem não conhece hebraico, quem era evangélico até esses dias, e pegou umas escrituras aí como eu conheço muitos, e estão fazendo uma Bíblia e vendendo, como se soubesse, olha, é triste, mas se as duas casas estão em prostituição, imagina o que está acontecendo hoje em dia. Se os judeus e os efraimitas cristãos estão perdidos, imagina o que eles fazem para se prostituir mais e mais. Irmão, resumindo aqui, para a gente terminar. As duas casas de Israel, as duas irmãs, Yehudá e Efraim, traíram o Criador. Traíram o nosso Yahuwah Tsevaot. E elas foram perseguidas e estão manchadas com imundície de sua prostituição até hoje. Quando o homem tem relação com a mulher, tem que tomar banho porque ele está sujo. E elas estão sujas com amantes de paganismo. E isso é o que o Criador quer fazer. As duas irmãs, Yehudá e Efraim, que eram esposas de Yahuwah, traíram ele. E hoje elas precisam se lavarem. Elas precisam se lavar. Elas precisam voltar ao marido. E esse marido, no próximo vídeo, eu vou mostrar por que ele esteve na terra através do Mashiach. Porque o marido que viu as duas esposas adulterando, elas tinham que morrer. Só que existiam ainda várias das tribos israelitas que não se perderam. E ele teve que morrer, esse marido, para casar de novo com a esposa, porque é assim que está na Torá. Se o marido não morrer, ela não pode casar com ninguém. E nós sabemos que esse mesmo marido que casou com ela veio através do Mashiach, morre e casa com elas quando ele lá no madeiro de escala, ou está consumado, ou estas são minha noiva. Tava lá dos dois madeiros, né? O Mashiach no meio, tava Yehudá, que representava aquele que reclamava do madeiro, desce daí, você queria salvar todo mundo, não conseguiu salvar você. E o outro Efraim,
né? Um era Yahudá, que reclamava, o do meio era o Machia, e do outro lado era Efraim, que olha, fica quieto, a gente está aqui porque a gente pecou, mas esse homem não fez nada. Aí ele vira para o Machia e fala, ó, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, não é assim, irmãos? E ele disse o quê? Olha, você estará comigo no Gan Eden, ou no paraíso, ou no lugar do Olam Rabá. Então a gente sempre vê que os judeus e Yehudim são mais duros do que os efraimitas. Porque os efraimitas está dizendo que morreram lá, nós lemos aqui. E aí veio todo o paganismo de Yahudá, que é pior do que de Efraim. Então você está retornando às origens israelitas hoje. Você que quer retornar a Torá, que quer ser um israelita honesto, volte para o Mashiach. Ele é o único que pode. É o marido que foi dado por Yahweh para que você case com ele. Por eis que o noivo vem. Maran Atá, né? Venha. Venha logo. Ele vem para sua noiva. Então, meus irmãos, muito cuidado com qualquer tipo de judaísmo, qualquer tipo de restauração, porque todos eles ainda estão como as duas irmãs. Como o nome delas aqui? Deixa eu pegar aqui na nossa aqui, para você ver. Ezequiel 23, olha o nome delas aqui. Aqui, ó. Aqui na nossa está mais restaurada, um pouco do nome, né? Ochalá e Ochaliva. Então, se você está como Ochalá, Efraim, os cristãos, trate de se limpar. Se você está como Ochaliva, os judeus, trate de se limpar também, porque vocês fizeram pior do que os efraimitas. Que Yahweh, no nome de Yahushua HaMashiach, abra o seu entendimento. E não para você usar isso aqui para acusar um ao outro. Chega de briga, porque os dois se matam desde esse momento. Os cristãos e os judeus se matam, um querendo assumir o posto de Israel. Eu sou Israel espiritual. Não, eu sou Israel físico. Ah, você não é, você é. O Criador estará segurando as duas casas na mão dele, através do Mashiach, para que eles possam ser um só povo, um só reino, que só haja um rei sobre eles. Que rei que é? É aquele que entrou ali, ó, naquela porta, lá em Jerusalém, na porta oriental. Eu coloquei esse banner aqui. Ele entrou nessa porta, e essa porta estaria fechada. Isso está em Ezequiel 44. Ezequiel 44, você pode ver uma profecia grandiosa. E eu vou terminar com ela para que você possa entender, ok? Ezequiel capítulo 44, que é essa foto que está aqui, ó, porta oriental que está fechada. Fizeram até os árabes aqui um cemitério para que o Mashiach não entrasse ali, porque o sumo sacerdote não correm, não pode pisar em cemitério, mas diz que vai abrir um terremoto e vai abrir lá o Monte das Oliveiras, lá em Zacarias. Então essa profecia está mais viva do que nunca. Termino com isso. Então ele me levou de volta pelo caminho da porta externa, do lugar Kadosh, que olha em direção ao oriente, e ela estava fechada, a porta oriental, que atrás está a mesquita de Oaxa, né? Que vai ser também destruído um dia, o Criador quando voltar aqui. Então, Yud Rei Vav Rei, ó, Yahweh me disse, esta porta estará fechada. Olha lá, ela fechada ali, ó, ali atrás. Ela estará fechada, não será aberta, nenhum homem entrará por ela. Por que nenhum homem entrará por ela? Porque Yahweh Elohim de Israel entrou por ela, portanto ela se fechará. E essa porta está fechada até hoje. Quem foi que entrou aqui um dia, montado no jumentinho? E as pessoas falam, Baruch Haba, Bishem Yahuwah, bendito é o que vem em nome de Yahuwah. Yahushua HaMashiach. Depois que ele entrou por essa porta, e aqui chama ele de Yud Rei Vav Rei, ela nunca mais se fechou. Só vai se abrir de novo quando o Criador dizer basta, o fim das eras está completado, o meu tempo na terra acabou. Já salvei Efraim, os remanescentes,
Já salvei os Yahuditas. E aí o reino voltará a ser toda a terra dele. Yahweh Tsevaot, e do seu Mashiach, Yahushua. Shalom, shalom. Foi bom voltar aqui para fazer o vídeo para vocês. Yahweh te abençoe e te guarde. No nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom. Hazak, Hazak. Selva.